Bom dia. O relatório do Unicef analisou a evolução de 10 indicadores entre 2004 e 2009. O estudo também mostra que vivem hoje no Brasil 21 milhões de pessoas com idade entre 12 e 17 anos, o que equivale a 11% da população brasileira. E as projeções indicam que o país não voltará a ter uma participação percentual tão significativa dos adolescentes no total da população. Aqui conosco no estúdio do Repórter Brasil, o secretário adjunto do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Otto de Quadros. Bom dia, Otto. Bom dia. Enquanto a tendência da população em geral foi de queda na situação de extrema pobreza, por que esse índice aumentou entre os jovens? Bom, nós entendemos que o relatório escancara o descaso com o direito da criança e do adolescente no Brasil. Nós temos um marco legislativo da década de 1980 e 1990, conseguimos colocar na Constituição que crianças e adolescentes possuem direitos e que esses direitos têm que ser assegurados com prioridade absoluta pela família, pela sociedade e pelo Estado. Mas é exatamente o Estado quem mais descumpre esses direitos. Mas as responsabilidades são dos três entes, da família também. Exatamente, família e sociedade. E aí também conseguimos, os movimentos sociais, aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Esses adolescentes da pesquisa são exatamente estes que cresceram na vigência deste marco normativo significativo da década de 1990. E não tiveram os direitos aí assegurados como deveriam, né? Na vida real não tiveram os direitos assegurados. Agora, na educação, a pesquisa observou que 20% dos adolescentes entre 15 e 17 anos não estão na escola. Por que essa evasão tão grande? Como trazer de volta esses adolescentes para a escola? Pois é, aí também uma das características desse estudo mostra a falta de participação de crianças, adolescentes e jovens na formulação dessas próprias políticas, né? Como tornar a escola atrativa? Será que com a participação na discussão dos assuntos escolares, mesmo o regimento interno da escola, essa escola não se tornaria mais atrativa para a presença desse jovem, dessa criança, desse adolescente? Será que ele não se sentiria participante desse espaço? Eu acho que está faltando alguma coisa nesse sentido. Agora, o relatório também mostrou que os adolescentes são mais vítimas do que fonte de violência. Então, por que a sociedade ainda enxerga o adolescente como um problema? Eu creio que isso se deve à repercussão na grande mídia dos atos infracionais cometidos por adolescentes. Quando um adolescente comete um ato infracional, um crime grave, né, para o adulto, esse ato recebe uma grande repercussão. Então, gera na sociedade o preconceito em relação aos adolescentes, que, segundo o estudo, são as maiores vítimas exatamente do crime. Agora, Otto, o adolescente ele vive uma fase que não é nem totalmente criança e também não é adulto. E como estabelecer, então, uma relação com esse grupo saudável, tanto para o adolescente como para o adulto e para a criança? Eu creio que tudo passa pela participação. Nas próprias famílias, a criança tem que participar das discussões dentro da família. Tem que ser explicado para a família o que está acontecendo. Muitas vezes o casal se separa e a criança não fica sabendo. Ela só percebe que um pai vai para um lado, não mora mais naquela casa, e a mãe vai para o outro. É necessário que a criança participe desses momentos. Da forma adolescente, é necessário que ele, inclusive, participe das decisões relacionadas à vida dele, e muitas vezes não se respeita esse espaço.